Todas as bússolas apontam para um novo tempo, um tempo de progresso, uma era de inovações. Pressionados pelas mudanças técnicas e sociais, viu-se necessária a criação de um veículo ágil, no sentido de evolução, socialização dos feitos até então desconhecidos. A revista Feedback, revista médica do estado do Rio Grande do Sul, tem como objetivo esclarecer, divulgar e informar tudo que a nossa medicina diária vem desenvolvendo ao longo da sua caminhada. Feedback, a revista que cuida da sua saúde. Boa tarde, estamos começando mais um Feedback de Informações, o programa da Revista Médica do Estado do Rio Grande do Sul, Feedback. Na minha bancada, sempre um convidado muito especial e hoje não deveria ser diferente. Comigo hoje, esse grande mestre da neurocirurgia e da neurologia, Dr. José Brasil Teixeira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu devo dizer que fico agradecido à revista Feedback, da qual eu sou colaborador há muitos anos, já publiquei vários trabalhos, e a Fabiana tem sido uma entusiasta. A medicina em Magé seria completamente diferente, a medicina top de Magé seria completamente diferente se não fosse o estímulo que a Fabiana dá à publicação, ao trabalho dos colegas e à publicação de seus artigos. Então eu fico muito contente de estar aqui nessa oportunidade para falar a respeito do que tu achar que possa me perguntar. É isso aí. Quando eu falo que ele é um grande mestre dentro da sua especialidade, é a mais pura verdade, né? Doutor, conta um pouquinho da sua trajetória como médico. É longa, né? É longa. A minha trajetória é longa. Eu tenho 55 anos feitos em dezembro, 12 de dezembro. 55 anos de formado. Eu sou um octogenário, eu tenho 80 anos. Tá? Eu vim para a medicina levado por um desejo familiar dos meus pais, dos meus avós e bisavós, que desejavam que eu tivesse um médico na família. E eu estudava em Bagé, a minha família sempre foi daqui, nós somos, por parte de pai, originários de Lavras do Sul, e a minha mãe originária de Caçapava do Sul, casaram e vieram morar em Bagé, onde fizeram família. Nós morávamos ali naquela casa onde mora o Dr. Vargas, no tempo era General Sampaio 160. E eu estudei o primário no Colégio Silveira Martins, primeiro com uma professora particular, professora Laura Lanica Domenech, de saudosa memória, e que me ensinou a ter letra bonita, porque quando eu fazia caligrafia, e eu errava na caligrafia, saía daqueles risquinhos, ela me dava com a régua da grossura de um dedo, nas juntas do dedo, assim, e com o frio aqui, e eu acabei dentro das linhas do caderno de caligrafia, e a minha letra é exemplar até hoje, graças a ela, graças a dona Laura Lanica Domenech. Aí eu fui para o Colégio Silveira Martins, fiz até o 5º ano do Silveira Martins, fui para o Auxiliadora, onde me formei no ginásio. Depois fui para o Colégio Carlos Clube, e aí foi começando a se aproximar o momento da decisão de para onde eu iria, o que eu iria fazer. Eu tinha um colega colega e vizinho, quando nós íamos para a escola de manhã cedo, nós sempre íamos junto, Jesus Odinei Ferreira Fagundes, que hoje mora em Quilombo, Santa Catarina, e nós íamos conversando, ele tinha a pretensão de fazer medicina, e eu acabei gostando da ideia, já sabia que o meu pai
E os meus avós queriam que eu tirasse medicina, mas eu ainda não estava bem convencido. Quando chegou no fim do segundo ano de científico, eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, ano que vem eu vou para Porto Alegre estudar veterinária. Ele fumava palheiro, fez assim com um minguinho na palha do palheiro e olhou para mim e disse, ano que vem tu vais para Santa Maria estudar medicina. Toma. E aqui estou eu. Bem, eu fui para Santa Maria, estudei o terceiro ano científico no Colégio Manuel Ribas. Em 1964 eu fiz vestibular para medicina, passei, graças a Deus. Cursei de 1964 a 1969, né? E fazem 55 anos que eu sou médico. Logo que eu me formei, melhor, antes de eu me formar, eu já tinha tendências a acompanhar doentes neurológicos dentro do hospital, junto com o Dr. Enedir Borges Teixeira, que é velho conhecido teu. Outro grande mestre, né? Saudoso, querido amigo, Dr. Enedir Teixeira. Eu aprendi a gostar da neurologia junto com ele e com o Dr. Oscar Martinho Schelp. E ele me facilitou, junto com o Dr. Pedro Martinez, que era da cadeira de psiquiatria, de neuropsiquiatria, era neurologia e psiquiatria junto. O Pedro Martinez era psiquiatra e o Enedir neurologista. Eles me facilitaram, nas férias de julho, comparecer aos estudos do Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre, do professor Eliseu Paglioli, junto com o Dr. Nelson Aspesi, Nelson Ferreira, Antônio Mazaferro Neto, uma série de colegas do passado. Dr. Nelson Ferreira ainda vive, mas o Dr. Eliseu Paglioli, que tem uma história fabulosa na história do Brasil, até como ministro da Educação, já não vive mais. Grande caçador de perdiz. E um grande neurocirurgião com quem eu tive a felicidade de operar também. Então eu ganhei uma bolsa da CAPES, Conselho Federal de Pesquisa e do Ensino Superior, e com esta bolsa eu fiz 3 anos de neurocirurgia no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre. Aí fui dado como formado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e eu era neurocirurgião. Mas ainda me restava uma vontade de aprender um pouco mais, então eu tentei uma residência fora do Brasil e fui para Miami, no Jackson Memorial Hospital, onde eu fiz mais 2 anos. Então, eu tenho 3 anos de neurocirurgia, de aprendizado de neurocirurgia em Porto Alegre, que era e é um instituto de referência no Brasil, e 2 anos no Jackson Memorial Hospital de Miami, que é um hospital também que faz neurocirurgia. E depois vim para o Brasil, me estabeleci na redondeza de Porto Alegre, depois vim vindo, em 1984 eu acabei em Bagé. Para a felicidade dos pacientes bagienses. A história é tremenda, né, doutor, essa história. A gente está falando aí de um homem que tem 55 anos de medicina, né? E 80 de idade, eu sou um octogenário. E super ativo, né, dentro da medicina, dentro da neurologia, sempre trazendo para nós assim, o que tem de mais atual, de mais tecnológico dentro da medicina. Olha só, é um aprendizado para nós, né, que somos jovens, ou não tão jovens, mas, né, mais jovens,
doutor sempre muito ativo. Hoje nós vamos falar de um aparelho que é assim, uma invenção magnífica, né, dentro da neurologia para as doenças inflamatórias, e que é o aparelho da fotomodulação. Mas antes disso, doutor, nós temos um convidado, né, que é o doutor Afonso, que nós temos a palavra dele, que é quem criou, né, o aparelho. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dele. Ele é um fisiatra, ele não é médico. Ele é um fisiatra. E ele foi para a Universidade de Harvard, onde estudou a respeito do uso das lâmpadas vermelhas e infravermelhas, e montou num capacete parecido com um capacete de ciclista. Ele montou dentro do capacete as lâmpadas vermelhas e infravermelhas de uma forma em que elas estimulam a circulação cerebral. Aumentando a circulação cerebral, aumenta tudo que é bom. Depois eu vou descrever. Ok, um gênio, né? Vamos para o Afonso Salgado, que é o grande inventor dessa tecnologia de ponta, que é o aparelho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Afonso Salgado, eu sou fisioterapeuta brasileiro, fiz nutrição também, medicina funcional, hoje moro aqui nos Estados Unidos. Iniciei 2 doutorados no início da década de 2000 em engenharia biomédica, depois fui para um segundo também em engenharia biomédica, onde nós iniciamos pesquisas que foram feitas em ratos. Essas pesquisas nós fizemos cirurgia no cérebro dos ratos, induzimos beta-amiloide, que esta proteína leva, uma delas, né, leva a Alzheimer. Então nós criamos um modelo de Alzheimer e nós estudávamos algumas pesquisas as quais tinham algumas sugestões e hipóteses terapêuticas que estavam baseadas na emissão de LED no comprimento de onda vermelho, né? E se a gente aplicasse, né, na testa, na cabeça desses ratos, eventualmente poderíamos ter, dentro de uma hipótese, uma redução do avanço da doença de Alzheimer. Fizemos isto e o resultado foi muito promissor, estatisticamente significante. Reduzimos o número, né, e a quantidade de beta-amiloide, então demos marcha ré na evolução da patologia de Alzheimer. Isso já chamou a atenção de muitos pesquisadores, porque até então se dizia que o infravermelho, aquilo que você não vê a cor, né, atingia mais profundamente as camadas do cérebro. Nós fomos um dos primeiros pesquisadores a fazer isso, né, que nós chamamos de pesquisas pré-clínicas, são feitas em animais, obviamente, antes de aplicá-las em humanos, né? Depois nós recrutamos mulheres acima de 65 anos, né, um número grande, e nós então fizemos um Doppler transcraniano, né, nas janelas acústicas, né, a nível cerebral. E as janelas acústicas são nos olhos aqui, ó, nesta região e aqui atrás, onde nós poderíamos averiguar e verificar como é que estavam esses vasos dentro do cérebro. Olha que interessante. Nós dizíamos que os idosos, né, estavam esclerosados. Então, quando você fala, o idoso está esclerosado, significa que hoje, dentro do cérebro, aquelas artérias, né, aqueles vasos sanguíneos arteriais, eles ficam mais duros, quer dizer, ficam mais rígidos e perdem a capacidade de passar sangue. Então, o que nós vimos? 4 parâmetros ficaram alterados dentro do cérebro, né? A velocidade sistólica, quer dizer que o coração joga sangue e vai para o cérebro, a diastólica que volta, né? A pressão que é dada dentro, quer dizer, o índice de pressão e índice de pulsatilidade, e o índice de resistividade, a resistência do vaso estavam alterados. Então, sobe menos sangue quem tem distúrbio de sono, pessoal. Quem tem depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, perda de foco, de memória, Alzheimer, Parkinson, dentre outros problemas. Então, o que nós vimos? Todas as pessoas que têm estas alterações nos 4 índices que nós comentamos anteriormente, se beneficiavam, então, de uma hipótese de trazer luz para dentro do cérebro, né?
Obviamente, através de o quê? De um capacete. Nós modificamos um capacete de ciclismo no Brasil, mudamos os parâmetros de LED, colocamos LED vermelho e vimos que isso deu resultado, pessoal. Nós, no Doppler, que não é um exame agressivo, não é como a ressonância nuclear funcional magnética, a ressonância magnética que ela é invasiva, né? E ela não faz bem mesmo ficar expondo todo mundo isso, e obviamente o custo é muito mais barato, muito mais viável fazer o Doppler, por isso que nós fizemos. Este paper, né, como o dos ratos foi aprovado, bem outros que nós fizemos, isso chamou a atenção da comunidade aqui da medicina de Harvard, né, em Boston, nos Estados Unidos. Fui chamado então para ser um dos autores do 34º capítulo de um único livro do mundo em português, traduzido Fotobiomodulação no Cérebro, não é? Com toda a equipe de Harvard e todos os melhores pesquisadores de fotobiomodulação, a entrega de fotos, a entrega de energia através da luz para dentro do cérebro. E com isso nós contactamos uma empresa chamada... É isso aí, com a palavra, o gênio, né, doutor? Diga-se de passagem que essa descoberta do doutor Afonso Salgado, que mora em Harvard, com a equipe dele, ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com uma equipe, como ele diz ali, ele produziu um princípio de Alzheimer nos ratinhos e depois tratou com a fotobiomodulação e essas alterações iniciais do Alzheimer desapareceram. E essa descoberta ela foi tão importante para a ciência americana que ele ganhou a cidadania americana pela descoberta. Eu tenho a grata satisfação de ter ele no meu celular, ocasionalmente conversamos, ele entra em contato comigo para saber como é que vão os meus ganhos meus ganhos profissionais, meus ganhos científicos com o uso do aparelho, entende? E quando eu tenho alguma dúvida, eu falo com ele, e ele é uma pessoa, ele é um gurizão, ele é muito mais moço que eu, ele deve ter 55, 56 anos. Não, um gênio. Doutor, eu vou pedir para o senhor, nós temos a Raquel aqui, né, que nós vamos fazer o uso do aparelho nela, vou pedir para o senhor... para nós mostrarmos, né, aos nossos telespectadores como que funciona, né, o aparelho da fotomodulação. Câmera. Então, temos um aparelho que parece um capacete, realmente, né, de ciclismo. Muito interessante. Ele é ligado na luz. E agora? Liga-se o aparelho na parede, o aparelho fica energizado. Estamos ligando ele. Coloca-se na cabeça do paciente. O paciente não sente nada, não aquece, não esfria, não nada. Tá? Coloca-se na cabeça do paciente e aperta-se um botãozinho que tem aqui do lado, que vai dar um plim-plim, e aí inicia a fotobiomodulação. Depois de 15 minutos, ele automaticamente dá outro plim-plim e desliga por si. Tá bom? Ok, interessante. Por enquanto as lâmpadas não foram acesas. Ele está energizado. As lâmpadas vão acender agora. Fez o barulhinho, ok. Ai, que lindo. Olha só. Está o capacete com as lâmpadas todas ligadas. As vermelhas, as que não aparecem são as infravermelhas. Ok, interessante. Na cabeça do paciente, daqui a 15 minutos, e vai dar outro plim-plim e vai desligar automaticamente. Esse aparelho tem uma grande importância nos acidentes vasculares cerebrais. Doutor, eu peço para o senhor sentar aqui, porque o nosso áudio está aqui, né, para que os nossos telespectadores possam nos ouvir com perfeição. A gente está falando aí de uma medicina de ponta, né? Ele funciona nos acidentes vasculares cerebrais, no coma prolongado por trauma. Esse dos acidentes vasculares cerebrais, eu atendia uma mãe de uma doutora com 81 anos, que estava fazendo naquelas 4, 5 horas um acidente vascular isquêmico.
Eu coloquei o aparelho, 81 anos Que de idade. são os AVCs transitórios? Não, um acidente Acidente isquêmico. mesmo, tá. Acidente O rompimento isquêmico. Ela da... estava fazendo um acidente isquêmico. Tá. Eu coloquei o aparelho durante 8 dias e com 11 dias ela saiu, ela teria que ter ficado por esse acidente vascular com o lado paralisado e sem a fala. Ela saiu com 11 dias falando e caminhando. O que aconteceu aí? Qual Porque foi a dinâmica? A dinâmica foi que se colocou o aparelho para aumentar a circulação, entende? Bem no início da doença. Quais são os benefícios dinâmicos do aparelho em si, do fotobiommodulador? Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta tudo que é bom. Por isso que não houve Não se complementou o acidente vascular. Aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta o metabolismo, ou seja, o alimento celular. E produz novos neurônios, que é uma coisa que não existia até hoje, não se acreditava que novos neurônios pudessem se regenerar. Então, ele produz novos neurônios e novas transmissões entre os neurônios, tá? Com neuroproteção, com baixo estresse oxidativo, quer dizer, com baixa... O que é o estresse oxidativo? É a ferrugem da célula. Sim. Então, esse estresse oxidativo se torna muito baixo com o uso do aparelho. Produz células-tronco e ritmo gama, enfim. Muitos benefícios. Eu tenho tido respostas muito interessantes. Aqui, isso no acidente vascular. Coma prolongado por trauma. Nós atendemos a Raquel junto, ela foi a minha enfermeira nesse rapaz. O rapaz tinha tirado a metade do crânio por um traumatismo. Ele, num Réveillon, ele tomou uns golpes muito grandes e teve que tirar metade do crânio por causa do edema. Então, ele estava sem a metade do crânio, ele estava em coma, com 22 dias de aplicação, 22 aplicações, ele já estava falando e chamando a Raquel de minha namorada. O que aconteceu nesse processo, né, do coma? A cura do cérebro. Funciona nos processos inflamatórios cerebrais. E olha que processos inflamatórios cerebrais, hoje em dia, são muitos e muitos. Pois é, me conte, quais são? Autismo e TDAH. Né? Tá. O autismo, o TDAH, as demências. Eu gostaria de informar que no meu Instagram, bem na pontinha da esquerda, abre o Instagram, bem na pontinha da esquerda tem a minha fotografia. Ali você vai tocar na minha fotografia e vai aparecer quais são as doenças inflamatórias cerebrais que eu posso Qual é o Instagram, adiantar, doutor? que são as demências todas. Não, o Instagram. Qual é o Instagram para que os... No Instagram. José Brasil Teixeira? Dr. José Brasil Neuro. Tá. Tá? Vamos para as patologias, então. Quais elas? Manias, doenças psiquiátricas, doenças neurológicas de um modo geral, inflamações, esclerose múltipla, TDAH, sono, memória, depressão, ansiedade, autismo. Vamos falar um pouquinho de cada patologia, dar uma viajada assim por esse universo. Autismo, qual é a função dele? O que ele função dele, a função do anti-inflamatório é anti-inflamar. Porque essas doenças que eu citei são todas inflamatórias. Tá? São todas inflamatórias. Existe um livro chamado O Cérebro Desconhecido, do Dr. Hélio Póvoa Neto. Vale a pena conhecer esse livro. Esse livro fala da obstipação intestinal, do tempo em que as fezes permanecem paradas no intestino, apodrecendo
e transmitindo substâncias deletérias em lugar dos neurotransmissores necessários, que são a dopamina, e aí causando as doenças inflamatórias. sertralina, a serotonina, a acetilcolina, o GABA, o glutamato. Tudo isso é fabricado no intestino, passa para a circulação saudável e vai ficar à disposição do cérebro para que os neurônios se transmitam entre si. Tá? Os neurotransmissores é como numa biblioteca a funcionária que vai buscar o livro. Entende? Chega alguém na biblioteca, eu quero o livro tal, tu vai lá no lugar tal e tu vai buscar o livro tal. Ele faz o caminho, é a ponte. Ele sabe o caminho. Tá. Doutor, vamos falar assim, ó, benefícios no autismo do nosso aparelho. O autismo tem o benefício do capacete, mas tem também o benefício aqui, o alimentar. O autismo tem que deixar o leite, tem que deixar o leite de vaca, porque o leite de vaca, eu estou convencido, ele é excelente, mas é para o terneiro, porque para a pessoa humana ele só produz coisas desagradáveis, doenças inclusive. Né? Então, no autismo, ele evita uma proteína que se chama caseína, que tem no leite de vaca, e a caseína estimula o autismo. O autismo é uma doença inflamatória. Eu atualmente trato o autismo com anti-inflamatórios. Sabe o que eu dou? O quê? Eu dou o ivermectina, que foi tão falado no tempo da pandemia, que era condenado, etc. e tal. Eu uso ivermectina, eu uso um anti-inflamatório para vias respiratórias, que é a homocisteína, entende? O canabidiol, doutor, o senhor eu nunca usei canabidiol. O canabidiol foi uma onda que veio e que retornou com alguns benefícios, mas ela já retornou. Foi uma onda que assombrou o mundo. Todo mundo usava canabidiol. Eu nunca usei. Quer dizer, eu usei. Para não dizer que nunca usei um produto vindo do Uruguai. Entende? Com benefícios. Mas não com aquela coisa tão maravilhosa que se difundiu no início. Tá, vamos do autismo para o TDAH. Benefícios. O benefício é o mesmo, é o anti-inflamatório. Tá? Tem que evitar a caseína para facilitar os neurotransmissores. Tem que evitar o glúten, tem que evitar o chocolate, pode comer cacau, mas tem que evitar o chocolate, tem que evitar o açúcar, porque tudo isso é inflamatório. Entende? Vivemos num mundo atual que tudo que nos é oferecido acaba nos adoecendo. Exatamente. Né? Essa é a realidade. Tá, então, preste atenção. O cérebro desconhecido do Dr. Elion Póvoa Neto é o intestino que cede os neurotransmissores necessários ao bom funcionamento cerebral. As demências todas... Eu ia entrar nas demências, pois é. As demências todas, são mais de 10 doenças de demência... Esquizofrenia, vamos lá. Não. Demência é demência. O Alzheimer... sim, nos Alzheimer, claro. Depois nós vamos para o Alzheimer, o Creutzfeldt-Jakob, infartos múltiplos, fronto polar, doença de Wernicke-Korsakoff, Creutzfeldt, são mais de 10 demências. E todas chamam de demência. E nem todas as demências são Alzheimer. Entende? Pode ser uma demência simples, uma demência senil ou pré-senil. Qual é a diferença dessas demências para o Alzheimer? Porque elas podem se confundir com o Alzheimer. Né? O Alzheimer tem suas características anatomopatológicas, que é a formação de grumos de substâncias que
que impedem a transmissão de um neurônio para outro. Então, esse processo inflamatório é que é combatido pelo capacete e pelos anti-inflamatórios. Outra coisa que eu uso muito é a dieta verde, que é a dieta chamada dieta mediterrânea, mas aqui eu uso muito os verdes escuros, que é a couve, a mostarda, o espinafre, o brócolis, não me lembro qual é a outra que falta aí, são 5. Alface? Não é alface. Uso muito ovo, ômega 3 plus, própolis, cúrcuma, tudo que é anti-inflamatório eu uso, mais o capacete. Então é um conjunto interessante. Tá, vamos lá. A homocisteína, que é um anti-inflamatório de sinusite, eu uso também como anti-inflamatório do TDAH. E com excelente resposta. Faça uma boa dieta anti-inflamatória com seu filho autista ou com seu filho com TDAH e você vai ver as mudanças comportamentais favoráveis que eles apresentam. E até mesmo com os nossos filhos normais, digamos assim, porque essas questões inflamatórias acabam atingindo a todas as crianças e adultos, a todo ser humano. Exatamente. Né? Tá, vamos lá, doutor, vamos falar um pouquinho no sono e memória. Vamos falar um pouquinho no nossos sono e memória. Sono e memória. A memória também, ela faz... Não tem problema, deixa eu ver. A memória também, ela faz com que o cérebro, a fotoneuromodulação, ela faz com que o cérebro haja de maneira mais fisiológica. Então, se ela aumenta o fluxo sanguíneo e aumenta o metabolismo e aumenta o número de neurônios, esses neurônios eles vão aumentar depois de 40 dias de cada 10 a 15 sessões. Aí é que vão formar os novos neurônios. Entende? Se ele produz novas transmissões e uma neuroproteção e um baixo estresse oxidativo, tudo isso favorece um cérebro em mais condições para ter mais memória. Para não ter depressão. Sim. E além disso, ele produz uma substância que induz o sono. Entende? Então, quando ele é usado à tardinha, quando o paciente pode usar à tardinha, a tardinha é produzido pela glândula pineal uma substância que induz o sono. Então, as pessoas que usam o fotobiomodulação à tardinha, eles dormem melhor. Vou querer um aparelho desse lá em casa, doutor, porque a minha filha é ruim de dormir. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar na depressão, que a gente fala tanto em depressão, acaba sendo o mal do século, e a gente sabe que a depressão é uma doença, uma patologia que acomete a todos, né? A depressão é uma doença inflamatória. Ela é uma doença inflamatória. Ela é uma doença em que a transmissão da boa sensação não passa de um neurônio para outro. Então, fica trancado ali. Uma doença tão séria, né? Exatamente. Nós estamos falando de patologias. Funciona. Eu tenho pacientes que ficaram muito bem da sua depressão só com o uso do capacete. Esclerose múltipla. Nós estamos falando de patologias aqui que tiram totalmente a qualidade de vida das pessoas, a gente podendo resolver, né, com um tratamento de ponta, como eu digo, porque é muito interessante. Eu estou vendo a Raquel ali, é super confortável. Câmera, vamos botar ali, né, para os nossos telespectadores verem. Eu acho que apitou, foi o aparelho? Doutor, o aparelho desligou? O aparelho desligou automaticamente. Então, bem na hora que eu pedi para a câmera e até a Raquel, que coisa, né? Então, o aparelho se desligou, feita a sessão. A sessão é exatamente isso, esses 15 minutos de, digamos o quê? De retirada da inflamação, podíamos dizer assim. Mas ele tem um efeito retrógrado. Progressivo, sequência, né? Tem que ter sequência. Ele continua funcionando. Entende? As alterações favoráveis
que ele produz na célula, no tecido cerebral, eles continuam funcionando. Tu pode usar todos os dias, tu pode usar 2 vezes por semana, tu pode usar 2 vezes por dia, se for o caso, tu pode usar 1 vez por semana, depende da condição do paciente de arcar com a... Eu testei o aparelho, né? Porque geralmente quando eu venho falar de alguma coisa assim, eu acabo sempre testando para saber o que eu vou passar para, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu gosto muito de levar informação, não só com qualidade, mas com a certeza de que aquilo é muito sério e funciona. E eu posso dizer que a sensação que eu tive foi de muito relaxamento, né? Parece que é um descanso mental, é como se tu fosse para um spa mental. A respeito, tu falasse do sono, ele produz, ele estimula, além de outros benefícios, enquanto ele está funcionando no cérebro, ele estimula na glândula pineal, que é a glândula que nos regula o sono e que produz a melatonina. A melatonina é uma substância que é a regente do nosso cérebro, do nosso sono, entende? Então, ele aumenta a produção de melatonina, com isso, ele aumenta a capacidade de dormir do paciente. Que interessante, muito E interessante. a qualidade do sono. Tá, vamos lá. A gente falou do autismo ali, né? Depressão, da ansiedade. A ansiedade da mesma forma. Porque a ansiedade o cérebro todo, ele é um só, né? É tudo inflamação na neurotransmissão. Isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio. Aqui, onde eles se comunicam, está inflamado. Doutor, essa inflamação, o senhor acha que é nós mesmos que nos damos ao longo da vida? Em função dessa alimentação e tudo? Por exemplo, ou não, o corpo produz essa inflamação? O açúcar, o glúten, a caseína, o leite, essas coisas que... E mais o que contém isso... Os embutidos também, né? Contém, o sorvete contém. Os cachorro-quentes, né? Os fast foods, isso aí é um Outra veneno. coisa, azeite reutilizado é proibido, porque ele é um anti-inflamatório. Você frita batatas fritas hoje, guarda o azeite para fritar bife amanhã, esse azeite vai produzir inflamação cerebral. E antigamente como se fazia isso, né? Não sei se hoje as pessoas fazem muito. Lembra do pessoal que comia com banha, não tinha esses problemas. Interessante, estou prestando atenção em tudo que o senhor diz aqui, doutor. Tá? Processos anti-inflamatórios cerebrais, os processos infecciosos cerebrais, doutor. Dá para a gente dar uma viajadinha por aí? Processos infecciosos cerebrais seria o mesmo princípio da neurotransmissão. Da neurotransmissão, só que ele, como aumenta o metabolismo e aumenta a neuroproteção, ele vai promover a cura mais rápida do processo infeccioso, que é diferente do processo inflamatório. Exatamente. Infecção é meningite e outras ites, tá? E é diferente de inflamação. Infecção é uma coisa, inflamação é outra, e ele age nas duas. O interessante é que a gente está falando de uma tecnologia de ponta, como eu venho, né, repetindo, e é um amigo do cérebro. Podíamos dizer que o capacete é o grande amigo do nosso cérebro. Exatamente, né? exatamente. Algo tão que vem sofrendo tantas, né? Enfim, hoje o nosso cérebro é afetado por inúmeras coisas, são telas e alimentações e estresse, enfim, todas essas patologias que acabam danificando o nosso cérebro. Ali a questão que o senhor falou da regeneração dos nossos neurônios, eu achei sensacional. Porque ao longo do tempo, os nossos neurônios vão se, né, eles vão se perdendo. Mas a velhice do corpo ela é constante, né? E ele vai travar um pouco o envelhecimento do neurônio.
E melhorando o neurônio, vai melhorar a memória, vai melhorar a insônia, vai melhorar a atenção, vai melhorar o cálculo. E isso também a gente tem que usar. A gente tem que usar, a gente tem que ler, a gente tem que ter uma vida gregária, Sim. tem que ter uma roda de amigos, tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, tem que dormir bem. É um conjunto, É um né? conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Ali os nossos, né, telespectadores, o que mais nós podíamos falar, nós falamos, né, do quanto a importância que ele traz para o nosso cérebro. Aí nós falamos assim, ó, as patologias já estão alojadas, mas o que nós podíamos fazer para prevenir todas essas patologias? Compre um capacete. Eu quero. e tenha em Eu casa. quero. Se pode? Mas, claro, Interessante. estou fazendo propaganda. Não, eu quero esse aparelho lá em casa. Né? Eu quero, Faça porque. todas as noites, 15 minutos. Imagina minha filha dormir tranquilinha toda noite, porque à noite quem tem adolescente sabe, né? Eles querem videogame, querem telefone, então a gente acaba passando por aquele sufoco. E fora que todas as questões assim de memória, né? Exatamente. De N fatores que ele contribui. Agora tem que ser usado de forma, quanto mais continuada, Melhor. melhor. Por exemplo, na doença de Parkinson, eu já tive uma paciente que andava em cadeira de rodas que hoje anda caminhando. Sim. E aí qual é o relato dessa paciente, doutor? Assim, dessa Ela tinha Parkinson de ordem crônica, fez tratamento medicamentoso comigo, mas mesmo assim ela teve progressos, ela conseguia se abotoar, ela conseguia se pentear, mas ela não conseguia caminhar pela acinesia, que é um sintoma próprio da doença de Parkinson, é a dificuldade de movimento, entende? Então, com o uso de aparelho, ela conseguiu, inclusive, sair da cadeira de rodas. Olha só, que sensacional. Casualmente, ela tinha sobrenome Brasil. Tá. Doutor, me diga assim, ó, o senhor já está usando esse aparelho na clínica há quanto tempo? Eu uso há 2 anos esse aparelho. Há 2 anos. Então, o senhor já tem, assim, inúmeros pacientes para saber, para ter um resultado, né? Uma pesquisa assim, de resultado. Tem uns pacientes, assim, bem pontuais. Tinha uma senhora que era daqui de Pierre Machado, que tinha, com 84 anos, ela tinha um zumbido no ouvido infernal, que não deixava ela dormir. Com 5 sessões, que eu normalmente faço 10 sessões, com 5 sessões de fotobiomodulação, o zumbido desapareceu. Isso fazem uns 2 anos e meio, mais ou menos, foi logo no início. O filho dela é meu amigo no WhatsApp, e eu sempre pergunto como é que ela vai, e ela nunca mais teve zumbido. E o bom, e ali como eu falei da questão da gente prevenir, crianças podem fazer? Sim, está indicado. Crianças e adolescentes, mas eu digo sem comorbidade, sem nenhuma, uma criança, né, que não tem autismo, que não tem TDAH, né, até para prevenir essas questões, não de autismo e TDAH, obviamente, mas outras questões cerebrais. A gente pode usar nos nossos filhos? Pode a título usar. De prevenção cerebral? Porque existem outras, dislexia, disfonia, dislalia, existe uma série de doenças. Na verdade, nem o cérebro é perfeito, né, doutora? A máquina cérebro, a gente sabe... São várias, na neuropediatria tem várias doenças que são típicas da infância, né? E que podem melhorar com o uso da fotobiomodulação. E a gente está vendo aqui essa questão aqui, ó, da memória, tá? Aquelas pessoas que têm, né, que às vezes trabalham muito, estudam, né, porque tem um vestibular ou tem um concurso, seria um indicativo... Vai aumentar o rendimento, porque o cérebro, porque vai aumentar o fluxo, vai aumentar o metabolismo, novos neurônios, novas transmissões, baixo estresse oxidativo, quer dizer, vai melhorar tudo. Ele vai formar novos neurônios. E esses novos neurônios são neurônios que nascem. Então, é como
fosse um cérebro de um recém-nascido. Não em todo o cérebro, mas muitos neurônios que vão se juntar à rede neuronal do encéfalo que o sujeito... É como se fosse um carro onde todas as peças estão danificadas e muitas das peças vão ser trocadas e ele vai ficar melhor, o rendimento para andar, né? Exatamente. Tudo vai funcionar melhor. É muito interessante. O que mais temos para falar antes de encerrar, doutor? Nós estamos com quase 1 hora de programa. O que mais nós temos? Olha, eu te digo que, em primeiro lugar, muito prazer ter vindo aqui. Fazia um bom tempo que eu me prometia vir aqui e que tu prometia que ia me trazer. Hoje é o dia, né? Fico muito satisfeito. Primeiro de muitos, porque eu quero o senhor muitas vezes aqui conosco. O senhor Será tem um prazer. muito a acrescentar. Sempre que eu puder trazer novidade, porque eu estou sempre atrás da novidade. Eu tenho 80 anos e eu estudo o dia inteiro. Eu escrevo todos os dias. Eu vou sair daqui agora e vou para casa para escrever um artigo para botar no Instagram. Mas esse é o grande lance, essa é a grande sacada. 80 anos, por que ele tem esse cérebro vivo, ativo? Porque estou sempre usando. Porque está sempre usando. Esse é o segredo do negócio. Mente parada não pode, enferruja. Exato. Né? Tem que estar funcionando, tem que estar... E sempre coisas novas, né, doutor? Não adianta a gente fazer... Tem pessoas que dizem assim, eu estou sempre lendo. Mas aquela leitura, para aquele cérebro, o cérebro já está acostumado com ela, então não vai mudar nada a título de movimento cerebral. Tem que ser coisas novas. Câmera, eu vou pedir para te passar o banner, aquele que eu te passei na tela. Ali, puder dar um zoom. Ali nós temos as doenças inflamatórias cerebrais, que nós já falamos, né, doutor? O que mais temos? Nós temos aqui, deixa eu pegar só o... Uma coisa interessante, para que tipo de paciente que não pode fazer? Tem algum contraindicativo? Não. Todos podem? Todo mundo pode fazer. Aqui no Instagram, não sei como é que eu posso mostrar, bem no cantinho, à direita, está o Dr. José Brasília. Sim, é onde a gente entra, onde a gente clica para seguir. Vai aparecer, né? Toda a programação que eu coloco do Instagram. E também temos agora já um artigo na revista Feedback, feito pelo Dr. José Brasil. Sim, agora, final do próximo mês, a revista já está na rua, então temos um artigo aí muito bom do Dr. José Brasil. Dr. José Brasil, é uma honra te receber aqui. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho assim que com a palavra não é, né, respeitando a todos os médicos, nós estamos falando de um médico com 55 anos de medicina, um médico que conhece o cérebro de uma gigantesca, porque cirurgião, né, neurocirurgião, e neurologista, então o cérebro para o senhor é um território muito conhecido, né? Como é que o senhor descreve o cérebro, doutor? O que o senhor poderia falar do cérebro, assim, como... O cérebro em si, tu olhando assim, ele é um órgão comum, é como tu olhar para um fígado. Agora, se tu vai entrar microscopicamente no cérebro, o cérebro não tem fim. E o cérebro tem maravilhas. O funcionamento do cérebro é semelhante ao funcionamento da alma. Tá? Já que tu falou nesse artigo que vai sair na próxima revista, que se chama Medicina Integrativa, que é uma nova medicina. Deixa para a próxima vinda sua aqui, vamos deixar. Exatamente. Vamos deixar a surpresa, não conte agora. A medicina integrativa é uma medicina em que tu faz a medicina junto com o paciente. A cura é feita com o médico e o paciente. Valorizando por isso cada se indivíduo. chama integrativa. E ainda, né, como o senhor é um apaixonado pelo cérebro humano, eu também sou, né, eu acho cérebro, as pessoas pensam que o maior órgão, que o órgão mais importante do nosso corpo é o coração. Não, é o cérebro, né? Porque se o cérebro para tudo, não é? Sim, sim. O que não pode morrer é o cérebro.
Exatamente. Né? Porque o coração, tu pode fazer um transplante de coração? Embora existam teorias de que o coração percebe algumas coisas antes do cérebro. É mesmo? Sim. Interessante. Existe estudos a respeito de que o coração sente antes do cérebro. Por isso que a gente fala que o amor é do coração. Eu pensei que fosse algo assim sugestivo, né? Porque eu sempre imaginei que o cérebro, porque assim, o coração, se ele parar de parar, tu pode, né? Ele tem uma função mecânica. Tu consegue fazer ele voltar. Ele tem uma inervação especial. Cérebro não, ele tem uma inervação especial que se comunica com a alma, eu acho. Porque existe um cientista chamado Luiz Felipe de Oliveira, que ele estuda exclusivamente a glândula pineal. E a glândula pineal é a que produz a melatonina, que é a regente do nosso sono. Mas, além da melatonina, ela é um órgão que existe lá no nosso primeiro cérebro. Ela está localizada lá atrás, no primeiro cérebro, porque nós temos 3 cérebros. Um cérebro réptil, depois um cérebro mais amadurecido e depois um cérebro hemisférico. Pena a gente não... Eu deveria ter até pego algo para mostrar como... Mas a gente vai falar disso ainda. Eu quero isso. Eu quero fazer uma viagem assim pelo cérebro com o senhor, mostrar como ele é na tela, para que as pessoas possam entender. Eu trouxe tudo, né? Aqui. Eu trouxe tudo. É uma pena que não dá para mostrar. Não, mas agora na próxima entrevista eu vou fazer uma pesquisa e vou colocar tudo na tela. Muito obrigado pela sua participação, tá? Um prazer. Olha ali, 1 hora de programa passou assim voando. Eu disse que nós não iríamos fazer em meia hora, né? Doutor, não, 30 minutos tá bom. Eu disse, não vai acontecer em 30 minutos. Fabiana, eu fico muito agradecido em poder trazer aqui informações para as pessoas. E o senhor é uma pessoa que, como eu disse, né, 55 anos de medicina. O senhor sabe o que fala, senta aqui, sabe o que fala e sabe o que faz. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Até o próximo. Aos leitores, né, da revista Feedback. Enfim, em seguidinha, uma revista aí nova nas mãos de vocês, uma revista para todo o estado. Também temos médicos de fora, São Paulo, Rio. Né? Enfim, algo que está crescendo bastante, aí, que é feito com muita dedicação, muita seriedade e muito amor. Câmera, até o próximo. Todas as bússolas apontam para um novo tempo, um tempo de progresso, uma era de inovações. Pressionados pelas mudanças técnicas e sociais, viu-se necessária a criação de um veículo ágil, no sentido de evolução, socialização dos feitos até então desconhecidos. A revista Feedback, revista médica do estado do Rio Grande do Sul, tem como objetivo esclarecer, divulgar e informar tudo que a nossa medicina diária vem desenvolvendo ao longo da sua caminhada. Feedback, a revista que cuida da sua saúde.